Então é sempre triunfo para ele, sempre. Se ele é fiel à palavra de Deus, está ensinando o evangelho, o ministério dele sempre é triunfo. Naqueles que vão crer e se salvar, cheiro de vida para a vida, a fragrância de Cristo, e naqueles que vão ouvir, vão rejeitar e vão para o inferno. Foi realizado o propósito de Deus e a vontade de Deus. Paulo ainda é triunfante, mesmo naqueles que se perdem. Cheiro de vida para a vida, nos que se salvam, e cheiro de morte para a morte nos que se perdem. Por isso que ele pode dizer, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Queremos saudá-los todos em nome do Senhor Jesus, agradecer a presença de cada um de vocês e convidá-los a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E nós vamos do verso 12 até o verso 17, terminar o capítulo 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, de 12 a 17. Enquanto os irmãos abrem a Escritura, aproveitar para agradecer a presença de todos, aqueles que costumam estar conosco na quarta-feira, e dizer que sempre é uma alegria estar com os irmãos aqui. Vamos ler do verso 12 ao 17. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Até aqui, irmãos, a leitura da Escritura Sagrada, Palavra de Deus. Queridos, na nossa última mensagem, nós vimos como o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto a forma como lidar com aquele irmão que tinha liderado uma rebelião contra o apóstolo Paulo na igreja de Corinto e que havia sido disciplinado pela maioria da igreja. A igreja entendeu que aquele irmão estava em pecado, aquilo que ele estava difundindo ou espalhando a respeito do apóstolo Paulo não era verdade. Aparentemente esse irmão deu ouvidos aos falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja de Corinto, querendo minar a autoridade do apóstolo Paulo. Funcionou como uma espécie de caixa de ressonância, não é? A mão do gato, e liderou alguns membros lá na igreja contra o apóstolo Paulo. E Paulo esteve lá na igreja, enfrentou essa pessoa enfrentou Paulo, e finalmente Paulo, depois desse encontro que nós vimos, que foi um encontro muito desagradável, né? Paulo saiu de lá praticamente enxotado da igreja, com tristes recordações daquele encontro. Paulo escreveu uma carta pesada para a igreja a respeito dessa questão. E a igreja atendeu ao apóstolo Paulo, eles disciplinaram o irmão, excluíram aquele irmão da comunhão. E Paulo tomou conhecimento a respeito disso e instruiu a igreja que, uma vez que aquele irmão estava arrependido, e tudo indica que ele se arrependeu, esse é um dos propósitos da disciplina, levar a pessoa ao reconhecimento do seu erro. Uma vez que ele se arrependeu, a igreja não devia carregar demais na mão, né? E quem é pai sabe disso aí muito bem. O filho erra, a gente vai corrigir o filho, mas se a gente carregar demais na mão, pode ter efeito contrário. Em vez de provocar quebrantamento, reconhecimento e mudança, pode provocar rebelião, porque há um senso de justiça, né, na criança e em todos nós. E quando a gente é tratado de maneira injusta, esse senso ele pode aparecer e nem sempre da maneira correta.
Paulo sabia disso, por isso ele recomenda à igreja que, já que aquele irmão mostrou arrependimento, que a igreja o perdoasse, que a igreja o recebesse, o acolhesse como membro, outra vez, como irmão querido, para que não se desse uma porta, para que não se desse uma oportunidade para que Satanás tivesse vantagem sobre a igreja. Paulo termina essa parte que nós vimos na última vez, dizendo no verso 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos os seus desígnios. O desígnio do diabo, ou a intenção de Satanás, é destruir a igreja. E casos que não são bem resolvidos, como esse, se não fosse bem resolvido, daria ao diabo uma oportunidade para causar uma confusão muito grande na igreja. Por isso que Paulo está preocupado que o assunto seja resolvido corretamente. O irmão se arrependeu, então ele tem que ser perdoado, tem que ser trazido de volta para o convívio da igreja, a igreja tem que abraçá-lo e restaurar a comunhão da igreja. Bom, mas permanecia aquelas questões que nós estamos tratando desde o início da carta. Ainda permanecia na igreja os falsos mestres. De alguma forma, a igreja de Corinto estava dando abrigo àquelas pessoas. E esses pregadores, eles traziam acusações contra o apóstolo Paulo. E não eram acusações leves. Então, a partir daqui do capítulo 2, verso 12, Paulo trata do assunto diretamente. Ele vai responder a essas acusações, a essas insinuações que eram feitas por esses pregadores judeus e que tinham como objetivo derreter a autoridade de Paulo na igreja para que eles pudessem assumir o controle. Paulo começa, a primeira acusação que Paulo vai tratar aqui é de que ele era um fracassado. Ele era um pregador fracassado, ele era um missionário fracassado, um pastor e um apóstolo mais fracassado ainda. Ele era um apóstolo meia boca, ele não podia ser da parte de Deus, porque onde ele passava, ele era rejeitado, apedrejado, era expulso da cidade. Algumas vezes, antes de ser expulso, ele era preso, era chicoteado. O livro de Atos conta numerosos casos desse, em que Paulo passou por todo tipo de sofrimento e provação na mão do seu próprio povo. E a questão é, como é que alguém que é da parte de Deus, alguém que foi enviado por Deus, um apóstolo de Jesus Cristo, um ministro do Evangelho, como é que ele, então, ele pode ser tão rejeitado, pode sofrer tanta oposição, se a mensagem dele era recebida e crida nem pelo próprio povo de Deus, que eram os judeus, porque é que nem os judeus acreditavam em Paulo. Então, na verdade, ele era um fracasso completo, A prova era a rejeição que ele sofria na cidade ou nas cidades onde ele pregava o evangelho. Bom, então essa era uma das coisas que esses pregadores estavam dizendo lá na igreja de Corinto, igreja que tinha sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Eles vieram depois, de alguma forma a igreja de Corinto resolveu abrigar essas pessoas, dar oportunidade para elas falarem, e aí elas estavam disseminando esse tipo de coisa contra o apóstolo Paulo. E o pior é que naquele momento em que essas notícias estavam chegando ao apóstolo Paulo, ele estava realmente passando por um momento difícil no seu ministério, que é o que diz os versos 12 e 13, que são os versos iniciais do que lemos. Ele diz aqui no verso 12 que ele tinha ido para a região de Troade, e lá ele foi lá para pregar o evangelho de Cristo, era essa a prática dele. Troade ficava mais ao norte de Corinto, mais para dentro da região da Caia, e Paulo tinha ido lá pregar o evangelho, que era essa a chamada dele. Deus o havia constituído apóstolo dos gentios. Então ele foi lá naquela cidade pregar o evangelho. E ele disse que quando chegou lá, estou no verso 12, uma porta se me abriu no Senhor. Provavelmente uma sinagoga deu oportunidade para ele pregar, ou então pessoas se converteram e começaram uma igreja em Troade e disseram que queriam realmente começar uma igreja ali. Eu sei que essa missão em Troade, ela foi bem sucedida. Paulo foi lá e Deus abriu a porta e o evangelho começou a prosperar. Só que, verso 13, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. O coração de Paulo estava inquieto. O coração estava ansioso, a alma dele estava perturbada. Por quê? Porque ele estava aguardando
Tito com notícias da igreja de Corinto. Como é que a igreja tinha reagido à carta? Como é que a igreja tinha reagido às palavras do apóstolo Paulo? Será que eles aceitaram bem? Então, enquanto que Paulo estava pregando em Troade e as coisas estavam indo muito bem, mas o coração dele estava em Corinto. Estava aflito, estava ansioso, o que prova que nem sempre o sucesso no ministério é alguma coisa que aquieta a alma do obreiro. Às vezes a pessoa pode ser um bom pregador, um bom ministro, um bom missionário, está fazendo um grande trabalho, o pessoal olha de fora assim e diz assim, esse pastor deve estar feliz da vida, porque a igreja dele só faz crescer. E de repente o coração dele, como ele diz aqui, não tive tranquilidade no meu espírito. Ele estava aflito, preocupado com a situação que estava acontecendo lá em Corinto, Ele diz por quê? Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Ele tinha mandado Tito a Corinto exatamente para ter notícias. Deve ter marcado um encontro em Troade. Enquanto Tito não chegava, ele abria uma igreja lá e Tito demorava e Paulo se angustiava e se preocupava com aquilo, imaginando o pior talvez, que a demora de Tito já era um mau sinal de que as coisas lá em Corinto tinham ficado pior do que ele tinha pensado. Aí ele diz no final do verso 13, por isso, despedindo-me desses novos convertidos em Troade, que gozaram da presença do apóstolo Paulo talvez por uns poucos meses, umas poucas semanas, Paulo se despede deles e diz, olha, eu não consigo ficar aqui, meu coração está inquieto, eu tenho que resolver esse assunto, eu vou para Macedônia. Macedônia era aquela província onde você tinha a cidade de Corinto, Eu vou procurar, vou atrás para saber notícia. Então veja só, ele já era acusado de ser um pastor fracassado, por conta das perseguições, por conta da rejeição que ele sofria onde ele passava. Ele mesmo agora está numa situação em que a coisa vai bem, mas não vai. A porta se abriu, mas ele não entrou pela porta. Formou uma igreja, mas ele não ficou para discipular. O coração dele está inquieto. Tito não traz notícias, Então, realmente, quando você põe o quadro completo assim, realmente esse Paulo era um fracassado mesmo, O ministério dele era uma derrota atrás da outra, Ele não consegue fazer nada direito, Não consegue fazer nada direito. É a partir daí, do verso 14, que Paulo começa então a falar do seu ministério. Ele estava consciente dessas questões e ele sabia que as coisas que estavam acontecendo poderiam ser interpretadas dessa maneira. A rejeição da palavra dele, as pessoas, o trabalho que parecia não ir adiante, ele pregava, o pessoal não se convertia e todas estas outras coisas que nós mencionamos aqui. E a partir daqui, do verso 14, nós vamos até capítulo 5, até o capítulo 5 mais ou menos, o apóstolo Paulo vai fazer uma defesa do seu ministério. Ele vai defender-se das acusações feitas por aqueles pregadores. E a primeira acusação é exatamente a acusação de fracasso. É a que ele vai tratar do verso 14 até o verso 17. A visão que Paulo tem do seu ministério é bem diferente daquela que aqueles pregadores falsos estavam trazendo. Enquanto que eles diziam que Paulo era um fracasso, Paulo via o seu ministério, na verdade, como um triunfo constante. Um triunfo constante. Olha como ele diz aí no verso 14. Graças, porém... O porém aí introduz a alternativa ao que ele disse antes, Antes ele estava dizendo, não tive tranquilidade, a coisa estava difícil, não encontrei Tito, deixei lá a igreja, fui para Macedônia. Porém, ou seja, apesar de todos esses dissabores, de todas estas alternâncias, nem sempre boas, porém, Deus me conduz em triunfo no meio de tudo isso. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz, ele está usando o plural, nós, mas por elegância, mas na verdade está falando dele. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Era assim que Paulo via o seu ministério. Ele não via como um fracasso, ao contrário, ele se via como conduzido numa procissão triunfal. A figura que Paulo usa aqui é uma figura que ele usa várias vezes em outras cartas dele, que é do famoso triunfo romano.
era uma procissão encabeçada por um general romano que voltava vitorioso de uma batalha e que entrava na cidade acompanhado dos vivas, do apulpo, da alegria do povo, né? Saudando o general, aplaudindo, né? Então ele era conduzido em triunfo numa carruagem com uma coroa de louros na cabeça, os inimigos, né, colocados atrás, amarrados, vinham as carroças cheias das armaduras dos vencidos, e caso fosse pilhagem, né, se ele tivesse conquistado alguma cidade, aí vinha as joias, os tesouros. Então ele entrava, ele era conduzido em triunfo, não é? E Paulo usa a mesma figura aqui. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele diz: eu sempre sou vitorioso, como aquele general invencível, que não perde uma batalha. E Cristo sempre me conduz a Deus em Cristo. Ele diz em Cristo porque é por causa de Cristo a vitória dele. Deus em Cristo sempre me conduz em triunfo. E alguém pode perguntar: mas como assim que Paulo via o ministério dele como um triunfo constante? Quando não parecia isso, né? Ao caso de Troade. Como assim? Não é? Ao caso das perseguições, das rejeições, como é que ele via o ministério dele como um triunfo constante? A resposta de Paulo, que vem nos versos seguintes, e que são a aplicação disso aí que ele diz, é que a aplicação ainda é, a figura que ele está usando ainda é do triunfo romano. Uma das coisas que, quando o general era conduzido em triunfo, é que as mulheres jogavam perfume, né? Perfume de rosas, ou jogavam pétalas de rosas ou de outras flores aromáticas no general. E aquele cheiro suave, né? Fragrante, enchia o ar, e o general respirava aquele cheiro. Era cheiro de vida para a vida, né? Aquele cheiro era o cheiro da vitória, né? Só que para os prisioneiros que vinham atrás, aquele mesmo perfume que era cheiro de vida para a vida, para o general vitorioso, era cheiro de morte para a morte, porque quando eles chegassem na praça principal, aqueles prisioneiros iam ser degolados. Então aquilo era cheiro de morte, prenunciando a condenação deles. Então o mesmo perfume que significava vida para o vencedor, o mesmo perfume significava morte para o vencido. E Paulo usa exatamente essa ilustração. Ele diz que ele, Paulo, aqui eu estou no verso 15, olha, ele diz assim: por quê? Porque está introduzindo a explicação do que ele disse, né, de que ele sempre... o verso 14 ainda, vamos lá. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E era essa parte aqui que eu expliquei, mas não li. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Fragrância é o cheiro, né? Então, o cheiro do conhecimento de Deus. Deus usava Paulo para em todo lugar manifestar o cheiro do conhecimento do Evangelho. Só que esse cheiro, Paulo diz, é de vida para uns e de morte para outros. Verso 15: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Paulo divide então a humanidade aqui em duas categorias: os que são salvos e os que se perdem. Então, ele se vê como aquele bom perfume do conhecimento de Deus em Cristo Jesus, e que ele é usado por Deus para espalhar esse perfume em todo lugar, quer seja em Troade, quer seja na Macedônia, quer seja em Corinto, onde ele vai, ele é o bom perfume de Cristo. Em que sentido? Ele continua no verso 16: para com estes que se perdem, cheiro de morte para morte, mas para com aqueles que são salvos, aroma de vida para vida. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que o ministério dele é uma parada vitoriosa constante, em que a pregação que ele faz do Evangelho equivale àquele perfume
que era lançado durante aquele triunfo e que significava vida para uns e morte para outros, ou trocando bem em miúdos, reduzindo a figura na sua expressão mínima. A pregação do Evangelho é vida para os que se salvam e é morte para os que se perdem. E em ambos os casos está cumprindo a vontade de Deus. Por isso que Paulo sempre é vitorioso, quer as pessoas creiam, quer as pessoas não creiam. Então é sempre triunfo para ele, sempre. Se ele é fiel à palavra de Deus, está ensinando o Evangelho, o ministério dele sempre é triunfo. Naqueles que vão crer e se salvar, cheiro de vida para a vida, a fragrância de Cristo, e naqueles que vão ouvir, vão rejeitar e vão para o inferno. Foi realizado o propósito de Deus e a vontade de Deus. Paulo ainda é triunfante, mesmo naqueles que se perdem. Cheiro de vida para a vida, nos que se salvam, e cheiro de morte para a morte nos que se perdem. Por isso que ele pode dizer, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aí ele faz uma perguntinha no final do verso 16. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Que tipo de pessoa, né, que tipo de ministro, que tipo de obreiro ele tem que ser uma pessoa para que ela seja nas mãos de Deus o bom perfume de Cristo, produzindo tanto o efeito da salvação como o efeito da condenação? E a resposta está no verso 17, quando ele então diz, com toda a modéstia, né? Ele diz assim, porque nós, ao dizer nós aqui, ele está respondendo a pergunta, quem é suficiente para essas coisas? Aí no verso seguinte ele diz, nós. Então ele se via suficiente. Por quê? Nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. A gente sabe, voltando à figura do perfume, que tem gente que pega perfume bom, de primeira categoria, e batiza, né? Mistura com outros elementos para render mais. Já não é mais o mesmo perfume, já não tem mais aquele mesmo efeito. Então a figura ainda permanece. Paulo disse, quem é suficiente para ser o bom perfume de Cristo? Nos que se salvam e nos que se perdem, para a vida ou para a morte? Resposta, aquele ministro fiel, que não adultera a palavra de Deus, que não mercadeja, que não faz negócio da palavra de Deus, e para tornar essa palavra mais mercadejável, não sei se existe isso, esse verbo ou adjetivo, ou advérbio, ele altera, ele diminui, ele torna mais bonito, enfim, não é? Ele não adultera a palavra de Deus. Então quem é o ministro que pode dizer, o meu ministério é um triunfo constante? A resposta é aquele que não mercadeja a palavra de Deus. Porque enquanto ele está pregando a palavra de Deus e o evangelho com fidelidade, Deus está realizando o seu propósito. Bom perfume de Cristo nos que se salvam e cheiro de morte para morte naqueles que se perdem. Que no dia do juízo vão dizer, sim, é verdade, eu ouvi e eu rejeitei. Eu estou aqui porque eu conheci o evangelho e eu realmente não quis. E a gente sabe que o evangelho, aonde ele é cheiro de morte para morte, ele provoca rebelião, incredulidade, endurecimento. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. O mesmo evangelho que quebranta corações, que abre os olhos, que ilumina o entendimento, é o mesmo evangelho que vai lançar o cara em mais incredulidade ainda, em trevas ainda mais profundas e cada vez mais longe de Deus. O ministro de Deus que é fiel, não mercadeja, Paulo diz aqui, não estamos como tantos outros. Aqui é uma ironia, ele está se referindo aos mestres que estavam lá em Corinto, né? Estavam lá com outro evangelho, disse, eu não sou como esse pessoal que está aí, que mercadeja a palavra de Deus. Antes, aí ele diz 4 coisas a respeito do ministério dele, que faz com que ele seja essa pessoa suficiente. Antes ele diz, eu falo em Cristo, estou no final do verso 17, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo tem consciência de que ele está, é uma expressão em latim, que vem da Reforma também, na verdade é uma expressão que vem do Calvino, não é? Coram Deo, na presença de Deus, não é?
exatamente dessa passagem aqui. Paulo diz: eu ministro coram Deo, em latim, na presença de Deus. Deus é minha testemunha, eu sei que Ele ouve tudo que eu estou dizendo, tudo que eu estou pregando. Então eu falo em Cristo, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Isso tudo equivale a dizer: eu sou apenas um pregador do Evangelho. Eu sou um ensinador da palavra de Deus, nem mais nem menos. Se eu puser demais ou tirar alguma coisa, eu estou mercadejando a palavra de Deus, estou adulterando a palavra de Deus. Para que eu seja o bom perfume, o perfume não pode ser alterado ou adulterado, ele não pode ser batizado, ele não pode ser acrescentado ou mexido. E aí sim, quando o pastor, o ministro, a pessoa, você crente que é fiel, ensina a palavra, diz a palavra como ela é, você é o bom perfume de Cristo. Quer a pessoa acredite, quer ela não acredite, quer ela se converta, quer ela não se converta. Enfim, o que Deus pede de nós é que nós sejamos autênticos, fiéis e genuínos e verdadeiros, porque os resultados estão na mão dele. É Deus que vai usar a palavra como Ele quer, de acordo com sua sabedoria e o seu conhecimento. Então, aplicações que a gente pode fazer dessa primeira defesa de Paulo, não é? Primeiro, primeiro vamos fazer a aplicação mais direta, que é isso que Deus requer dos pregadores e dos pastores, que eles sejam fiéis, que eles não ensinem outra coisa, mas que eles ensinem a palavra de Deus sem mercadejar, sem adulterar, para que ela seja aquele bom perfume do conhecimento de Cristo, para que cumpra o propósito de Deus. Segundo, aqueles que são fiéis em fazer isso, em ensinar a palavra de Deus sem adulterar o conhecimento de Cristo, eles sempre serão o bom perfume de Cristo, nos que se perdem e nos que se salvam. E aqui traz uma lição preciosa para nós. Fica difícil, aqui precisa ter cuidado. Via de regra, Deus vai abençoar o pregador fiel através de conversões e pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Mas às vezes é possível você encontrar um pregador que é fiel, mas ele está labutando em circunstâncias e situações em que ele não vê resultados. Ele não vê. Nós poderíamos contar da história da igreja, podíamos contar da história das missões, casos e casos. Nós ouvimos o Ronaldo Lidório, quando esteve aqui recentemente, né, falar a respeito daquele missionário que passou, o Henry Martin, que passou não sei quanto tempo lá, não me lembro agora se foi em Índia, China, pregando nada, anos e anos, ninguém se convertia, né? E se a gente for medir o sucesso de um pregador pela quantidade de seguidores que ele tem, a gente pode cair numa armadilha. Eu sei que números não dizem tudo, eu sei que eles dizem alguma coisa, mas o critério que Deus coloca para o sucesso nunca é numérico, mas sempre é o critério da fidelidade. É isso que vai ser exigido de nós no dia de juízo. Você foi fiel à palavra de Deus, você ensinou a palavra de Deus com fidelidade. Senhor, eu fiz isso, mas quase ninguém me escutou. Isso não é da sua conta, meu filho. Isso não é da sua conta. Eu quero saber se você foi fiel e fez aquilo que eu disse que você devia fazer. Então, é isso que a passagem nos traz nessa noite. Nós vamos orar e depois vamos dar oportunidade para vocês fazerem perguntas, como é o nosso costume. Oremos. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor nos confiou esse conhecimento de Cristo, que é essa fragrância tão doce, tão suave aos nossos sentidos espirituais. Te damos graças pelo teu Filho, a rosa de Saron, lírio dos vales. Bendizemos o teu nome por ele. E também, Senhor, nós sabemos que esse mesmo cheiro que para nós é tão delicioso e tão aprazível, é podridão, é fedor, é um mau cheiro para os incrédulos, para os rebeldes, os que viram as costas para o Senhor e que rejeitam o Senhor Jesus. Senhor, nos ajuda a permanecer fiéis no meio de uma sociedade para quem o Evangelho é como um fedor, como um mau cheiro, porque no meio desses há aqueles que aspirarão um bom perfume de Cristo.
Faz-nos instrumentos teus para levar o conhecimento de Jesus ao teu povo aqui nesse país e fora dele. Abençoa aqueles que estão aqui nessa noite, dá-lhes sempre a tua graça de permanecerem fiéis a ti. Consola os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.